A gente segue agora com o professor de Relações Internacionais, Carlos Gustavo Poggi, o professor que vem conversar com a gente, é nosso parceiro aqui no Brasil Meio Dia e volta para debater esse assunto com a gente. Muito boa tarde, professor. Boa tarde, Muriel. Prazer conversar com você novamente, com quem nos assiste aí pela CNN. Professor, o prazer é nosso. Ontem a gente falava sobre a possibilidade de Nikki Haley realmente desistir da candidatura dela, desistir de ser indicada como a candidata republicana. Logo depois da super terça, no fim das contas, foi o que aconteceu. Qual que é o cenário nesse momento com a saída de Nikki Haley para Donald Trump, especificamente olhando agora para o Partido Republicano? Ele tem sim chances de conseguir os delegados que faltam para que realmente seja o candidato do lado republicano? Olha, Muriel, na verdade o que a gente assistiu ontem foi a confirmação de um processo que já estava bastante claro pelas pesquisas, né? Mas agora vendo isso acontecer de fato na urna, né? Que é um processo de domínio completo do Donald Trump do Partido Republicano, né? As pesquisas indicavam que ele já tinha nas mãos cerca de 75, 80% do Partido Republicano, que está fechado com ele, e ontem os resultados da super terça confirmaram isso, né? Um processo que vem desde 2016, né, de tomada do Partido Republicano, uma tomada de baixo para cima, diga-se de passagem, né? Porque o processo de primárias nos Estados Unidos, ou seja, a seleção dos candidatos de cada partido é feito dessa forma que nós estamos vendo, né? De forma aberta, que os eleitores são chamados a votar e escolher os candidatos de cada partido. Isso permite com que candidatos como o Donald Trump, que inicialmente, lá em 2016, não contavam com o apoio da elite do Partido Republicano, né? Grandes candidatos do passado do Partido Republicano, nenhum deles apoiou o Donald Trump em 2016. E agora, de 2016 a 2024, nós temos aí um processo gradual de completa domínio do Donald Trump sobre o Partido Republicano. E o que nós assistimos ontem foi uma disputa entre o trumpismo e a ala mais tradicional do Partido Republicano, representado pela Nikki Haley. O trumpismo ganhou de lavada. Professor, agora com relação aos democratas, qual que é o cenário que começa a aparecer para Joe Biden, levando em consideração até algumas surpresas aí nessa super terça? Tivemos, inclusive, uma vitória de um outro candidato que nem está à frente, nem está botando medo, pelo menos, no Joe Biden por enquanto. O Joe Biden, na verdade, né, está muito claro que ele estava torcendo por essa vitória do Donald Trump. Ele, na verdade, está aliviado que ele está fora do jogo e que ele pode agora contar com o antitrampismo. O Biden e as pessoas da equipe dele sabem que o Biden sozinho não tem força política nesse momento suficiente para vencer uma eleição contra um candidato republicano genérico. Porém, contra o Donald Trump, há uma esperança, dado que, além de que o Trump tem um apoio muito grande dentro do Partido Republicano, ele também acaba gerando uma reação muito grande ao nome dele. Então, tem muita gente que está assustada com a possibilidade de ver o retorno do Donald Trump à Casa Branca, e essas pessoas podem, eventualmente, votar no Joe Biden. De novo, as pesquisas deixam muito claro isso. Você pergunta para o eleitor que diz que vota no Joe Biden qual a motivação principal dele, e a motivação principal é votar contra o Donald Trump, algo que foi verdade também em 2020, né? O Biden foi eleito em 2020 pelo único motivo que o Donald Trump era o outro candidato. Ele foi, inclusive, escolhido pelo Partido Democrata porque era visto como o candidato mais capaz de vencer o Donald Trump. Muito bem, nós conversamos com o professor Carlos Gustavo Poggi. Professor, mais uma vez, e obrigada por participar com a gente aqui. Uma ótima tarde para o senhor. Obrigado, Muriel. Boa tarde a todos. Obrigada.